Olá, amigos do Anápolis em Destaque. O agro é uma das grandes potências brasileiras e nós sabemos que o agro impulsiona o país com a quantidade de dinheiro que entra através dele. Hoje, nós vamos bater um papo sobre esse assunto com uma pessoa que conhece muito, formado em engenharia de produção aqui pela PUC de Goiás. Seu nome é Ronaldo Junqueira e ele está aqui conosco. E depois nós vamos falar um pouco, até se você não importar, eu acho que não vai importar, da sua empresa, do seu software e de quanto vocês ajudam também o agronegócio há muito tempo. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença no Anápolis em Destaque e eu espero que o papo seja produtivo também para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que será assim. Olá, boa tarde, Valeriano. Obrigado pela recepção aqui no Anápolis em Destaque. Obrigado aí pela audiência aí que está acompanhando a gente. E para mim é um prazer estar aqui participando desse podcast, participando desse programa que tanto informa, né? E que tanta informação boa traz daqui, né? Fala assim, a gente tem mania de falar assim, a gente liga a TV, só tem coisa ruim e tal, e a internet ela trouxe um refúgio pra gente, né? Hoje, se a gente quiser coisa boa, a gente tem muita coisa boa na internet, e vocês aqui são um exemplo desse trabalho aí de trazer informação de qualidade, trazer coisa boa para a audiência de Anápolis e do Brasil inteiro, né? Que com a internet não tem limite, concorda? Não existe limite. O limite acabou, né? Acabou. E vamos falar de coisa boa que é o agronegócio, né? Eu falo que há uns anos atrás a gente ia até uma empresa que é o Magazine, que fica ali perto da Praça James Funston. E se a gente quisesse obter uma informação um pouco mais abrangente do país, que não muito do Estado, a gente reservava o Estado de São Paulo, a Folha, para poder pegar no domingo. E aí vinha um calhamaço desse tamanho assim, para você ter a notícia. Por quê? Porque só tinha um jornal, no máximo 2. É verdade. E nem esses vamos falar do jornal televisivo, nem o jornal televisivo trazia para a gente aquela informação que você podia pegar dois lados e tirar a sua conclusão, né? E aí você está certo, a internet é perfeita, o duro é transformar a quantidade de coisa que a gente recebe hoje em informação correta para depois fazer com que isso se torne até uma sabedoria para você tratar com isso, né? É verdade, esse é um desafio grande e eu até estava comentando, agora nós estamos vivendo aí essa questão da guerra em Israel, com o Irã e tal, e a gente tem acompanhado isso em tempo real pela internet, né? Por exemplo, tem pessoas fazendo live das coisas acontecendo lá, então você consegue ver ali em tempo real, e antigamente, para você saber, era o que você comentou, você tinha que ir lá e reservar o jornal no domingo e acompanhar aquele caderno grosso e tal, então hoje em dia a informação chega com muito maior velocidade, né? Em tempo real, vamos dizer assim, né? Em tempo real, né? Tempo real. Não só essas informações de eventos externos, mas também a informação, e nós vamos falar disso, que o empresário do meio rural, porque hoje você não você é um empresário do meio rural, não pode chamar só de fazendeiro, né? Hoje é empresário do meio rural. Mudou, a nomenclatura muda, né? Mudou. E aí, hoje também eles conseguem ter informação em tempo real e profunda. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu queria esgotar um pouco o assunto, se não esgotar, pelo menos trazer um pouco o assunto com você, Ronaldo, é o agronegócio nosso e as dificuldades que nós andamos passando, porque a dificuldade ela não é só do tempo, né? A gente sabe que o tempo é um complicador, mas que existe o ciclo. Tem cultura que, tipo café, a cada 2 anos ela é muito boa, mas ela tem aí um período que ela é mais ou menos assim. Agora, o governo não tem sido muito companheiro. Não, nem um pouco. E eu queria que você que milita mais nisso discorresse um pouco pra gente
O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Então vamos lá, vamos entrar, vamos fazer uma análise aqui, né? Mas eu vou tentar ser o mais isento possível naquilo que eu vou falar, até para a gente ser justo, certo? Eu só não quero que você meça demais as palavras para não dizer verdade. Para não dizer, não, quanto isso daí, fica tranquilo. Nós vamos falar o que precisa ser dito. Bom. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, nós estamos falando hoje da principal atividade econômica do país. E quando eu falo de agro, eu não estou me referindo somente à fazenda, né? Quando a gente tem muito na cabeça que quando se fala de agro, eu estou falando do pecuarista, eu estou falando do agricultor, eu estou falando dessa turma. E de uma forma geral, a gente tem que olhar o agronegócio como uma cadeia que envolve um monte de agentes nessa cadeia, e o produtor, ele é um desses agentes, né? Mas você tem ali o pessoal da transportadora, do frete, você tem os prestadores de serviço, que somos no nosso caso, da fazenda blindada, você tem os fornecedores de insumo, você tem a indústria que produz esse insumo, e depois na outra ponta, da fazenda para frente, você tem a agroindústria que processa esses alimentos, que faz a distribuição. Então é muito mais amplo do que você olhar só para a fazenda. Nós temos o dono do silo, nós temos a pessoa que leva o frete até lá no porto. Nós temos os estivadores lá no porto para carregar. Tem tudo. Então, realmente você está certo. A cadeia é imensa. A cadeia é imensa. É imensa. É imensa. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não vamos se limitar a olhar só da porteira para dentro. A gente tem que pensar quantas pessoas dependem desse setor para sobreviver, que alimentam suas direta casas. Ou indiretamente. Instituições financeiras, seguradoras, enfim. Quando a gente olha, é muito mais complexo do que a gente imagina, certo? Mas vamos ainda fazendo vamos analisar sobre um aspecto maior ainda, né? Hoje, se você for comparar, o agronegócio ele é responsável por cerca de aproximadamente, eu não vi quanto que deu do ano passado, mas cerca de 30% do PIB do Brasil. Isso aí é um número muito grande se você levar em consideração o que compõe o PIB. O que compõe o PIB é tudo aquilo que é gerado de riqueza. Então, é o setor de serviços, são os gastos do governo, né? Os investimentos do governo, os gastos do governo. E o agronegócio ele é responsável por 30%, cerca de 30%, é algo um pouquinho para cima e para baixo, desse número. Então, é uma representatividade muito grande. Ronaldo, então quer dizer que a gente é a fazendinha do mundo? Exatamente. Por que a gente pode ser chamado de fazendinha do mundo? Porque nós temos relevo completamente favorável para a gente produzir cana, soja, milho, pecuária, trigo, enfim, feijão, N outros produtos que a gente produz e exporta. Vou falar aí desses dos principais. Nós temos girassol, algodão. Exatamente. Então nós temos solo fértil para fazer isso, temos tecnologia, temos biotecnologia que está em cada vez mais se desenvolvendo para a gente produzir mais da mesma quantidade de terra. Então a gente tem a gente foi abençoado por Deus, eu costumo falar isso, por ter essa disponibilidade de recursos para a gente produzir. E aqui o agronegócio ele vai muito bem. Por exemplo, aqui hoje nós conseguimos, na maior parte das terras, fazer 2 safras, coisa que o americano não consegue. Por quê? Porque lá faz muito frio, neva, né? Então a gente tem assim, além da disponibilidade de recursos, a gente tem o clima que favorece. Embora a gente vê aí e fala, não, mas todo mundo fala, você só está jogando flores e tal. O setor não está passando por uma crise? Exatamente. O setor mas eu vou até mais longe, Ronaldo. Tem lugar que nós fazemos 3 safras. Que é incrível, mas 3 safras. 3 safras, que é a irrigação. Exatamente. Se você usar bem, e tem fazendas que tem enormes pivôs e muitos, né? E chega, dependendo da cultura, chega a fazer 4 no ano, né? Exatamente. Então você pensa, você produzir naquela mesma área ali 4 safras, 4 produtos diferentes ali, ou 3, vamos ser mais realistas ali, vamos falar 3. Mas tem 4. Mas existe 4, não é mentira. Não é mentira, né? Mas é porque existe todo um manejo que você tem que deixar descansar, então não pode ser tão intensivo assim.
Então, se a gente consegue, na mesma terra, fazer até 3 safras, gente, isso é muito relevante no cenário e para todo mundo que eu falei que está envolvido nessa cadeia produtiva. Então, diante disso, eu falo que sim, nós temos que falar com orgulho, bater no peito, a gente tem condição de ser a fazendinha do mundo, sim. E muita gente olha isso com um olhar meio ruim, fala, mas não é legal industrializar? É legal industrializar, mas se a gente tem os recursos, vamos fazer os dois, não precisa ser um em detrimento do outro, concorda? Mas quem falou que a fazenda não é industrializada hoje? Exatamente, quem falou que a fazenda não é industrializada? A fazenda ela é industrializada, ela está cada vez usando mais tecnologia, né, para produzir, e às vezes a gente tem na ilusão que o Brasil é um país atrasado. E assim, eu tive uma experiência em 2022. Eu tive a oportunidade de ir lá em Iowa, lá nos Estados Unidos, no AgriShow deles lá, que é uma feira agropecuária que uma tem... das, né? Uma das, mas é a maior. É o AgriShow dos Estados Unidos, ela é a mais conceituada. Eu fui numa expectativa de achar, assim, nossa, eu vou ver muita coisa nova, muita tecnologia. Quando eu cheguei lá, eu falei, opa, peraí, o que nós temos lá é tão bom quanto, ou até melhor, o que está sendo exposto aqui. Então, assim, hoje a gente não fica para trás em tecnologia, em manejo dos outros países, não. A gente é tão bom quanto e a gente consegue ter maior escala do que eles. Aqui as propriedades são maiores, então isso é um facilitador. Aqui a propriedade é maior. Você falou sobre o clima, sobre a terra, que faz com que a gente vai produzir 1, 2, 3 safras. Vamos falar em 3. Vamos falar em 3. E mais, nós não podemos esquecer de forma nenhuma que hoje o mundo está conectado. O mundo está conectado. Nós não podemos pensar que eles têm hoje uma colhedeira que já sai empacotado, vamos dizer assim, né? Como o pessoal costuma brincar. E aqui no Brasil também tem. E hoje as empresas que estão aqui, elas também estão fora. Então, por isso que eu falo, o agro hoje é muito evoluído. Muito. Independe que seja pecuária. A pecuária também está evoluída. Demais. Nós vamos falar dos seus chips, do seu software. O povo vai ficar encantado com isso. A qualidade de informação que a gente consegue extrair hoje, e assim, num tempo, vamos dizer, um tempo real, para o produtor tomar uma decisão, fazer um negócio, fechar um novo acordo, fazer um investimento com as informações que a gente tem no sistema, é uma coisa assim, fora de sério, é em tempo real. E outra, no celular dele, né? Ele não precisa estar mais ligado ali dentro do escritório. Então, de onde que ele estiver do mundo hoje, ele consegue analisar as informações dele, e se ele tiver dificuldade, ele ainda pode contar com a inteligência artificial que está embarcada dentro do nosso software, que vai ajudar ele a analisar. Aí nós vamos usar a frase, sua fazenda está blindada. Mas fala pra gente sobre o problema do agro, a falta de dinheiro que aconteceu, porque realmente quando o dinheiro sai tardio, a gente perde o time do negócio. Perde o time do negócio, exatamente. E nós sabemos que em outros países o agro é altamente subsidiado. Altamente subsidiado. E aqui, no Brasil, o agro é altamente, eu não posso usar a expressão que eu pensei, mas é massacrado. Aqui a gente apanha bastante. Quando a gente começa a fazer esse paralelo do agronegócio com os outros países, fica bem evidente assim. Eu acho que essa questão tem muita gente que fala que o agro brasileiro é subsidiado porque existe uma linha de financiamento com juro favorável. Não sabe o que é subsídio. Eu acho que isso aí é mais uma questão ideológica, é mais essa discussão, ela é mais na esfera ideológica do que da esfera real e prática, técnica, né? Então, quem estiver assistindo a gente, se tiver a mente aberta agora e quiser aprender um pouquinho, vou fazer o convite, fica à vontade, vem com o coração aberto, porque eu vou tentar ser o mais claro possível para explicar para quem está aí acompanhando e assistindo
o nosso podcast aqui. E assim, você vai ter tempo. Eu quero que você discorra com bastante tranquilidade, com muita clareza. Uma das características do nosso podcast é que nós trazemos informação de verdade e de uma forma com que as pessoas entendam. O meu bordão é informação com credibilidade. Informação com credibilidade, eu concordo. Então seja bem tranquilo e fale do agro pra gente. Tá, joia. Bom, hoje, vamos falar assim, gente, o agronegócio ele vive uma crise no Brasil hoje. Uma crise de crédito, uma crise de solvência e uma crise de capacidade de pagamento dos compromissos que foram feitos. Mas, Ronaldo, o que gerou essa crise? Foi o problema climático do ano passado? Valeriano, eu costumo falar que é o seguinte: safra ruim não quebra produtor. O que quebra produtor é safra boa, alinhada com a falta de gestão e falta de planejamento dos produtores. Que hoje, sendo bem sincero, a maioria dos produtores estão engatinhando na gestão. Lá na lavoura, lá no campo, dentro do curral, são os tigres, são os leões. Na hora que entra dentro do escritório, gatinho. Então, estão engatinhando ainda. Alguns, né? A grande maioria, né? Porque grande parte já está nesse processo de profissionalização da gestão. Os grandes agropecuaristas são empresários hoje. Aliás, tiveram que fazer uma gestão boa para serem grandes, senão não seriam. Senão não seria. Né? Então, quando a gente começa a falar disso, vamos talvez citar algum exemplo que facilite o nosso ouvinte aí a entender do que a gente está falando. Senão a gente fica muito na esfera técnica, né? E aí só a gente que já é do meio vai entender, e aqui a gente tem que falar para todo mundo. O que aconteceu? Né? Na época da pandemia, ali nos 2 anos de 2019, 2020, nós tivemos um boom muito grande nos preços das commodities, né? Então, devido a China comprou muito, não sei se ela se preocupou que ia ter essa interrupção na cadeia de suprimentos, né? Não sei se vocês lembram, mas na pandemia os portos pararam, então a cadeia de comércio global ela foi interrompida. E alguns anos antes, se eu me lembro, 2019, a China fez um movimento de compra muito grande. Não estou falando que foi planejado, pandemia, não sei o quê. Com certeza, eu tenho certeza que não, porque ninguém vai entrar. Não pode ser tão maluco. Exato, não pode ser tão maluco e nem imaginar que fosse virar o que virou. Mas com esse movimento que a China fez no mercado, a soja brasileira, ela pulou ali de um patamar de 80 para 120. Não, ela foi de 80 para 100, depois ela chegou a bater R$200. Então você pensa, esse boom que teve aí, ela subiu, ela puxou o milho, e ela puxou depois o boi subiu também. Então nós vivenciamos ali um momento de custos baixos e um preço que subiu. Quando esse preço subiu, né, o preço dessas commodities subiram, o grosso dos custos, que são a matéria-prima, já estava todo comprada. Então a gente teve um cenário de receita alta e baixo custo. E isso ficou ali por 2 anos. Só que o que acontece? O preço é a locomotiva do custo. Então você imagina que é o seguinte, o preço por uma locomotiva, o trem, o custo é o vagão. O trem subiu, o vagão vem atrás. Então o que eles fez? Esse se corrigiu durante esse período aí. Então todo mundo começou a fazer conta e a fazer compromisso baseado numa soja alta, numa soja cara, certo? Numa commodity cara em geral, né? Vamos falar da soja, que tem outras, mas vamos falar da soja, que é o principal. Mas ela é o principal. É o principal, é o carro, é o que puxa, é o que e o mercado externo, tirando o milho, que tem também, mas... E o boi também, de uma forma geral. Mas enfim, aí o que aconteceu? Mas nós estamos falando de planta. Nós estamos falando de planta. Então, os produtores começaram a fazer os seus compromissos baseado naquela soja daquele preço. Mas, desde lá de trás, cara, eu lembro, na pandemia, eu fazia live, eu falava, olha, isso aí não vai ficar assim para sempre. Toma cuidado, porque isso aí não vai ficar assim para sempre. O que aconteceu? Aconteceu o que a gente previa. O preço se corrigiu para baixo, no momento que os custos estavam aqui em cima. Inverteu
a linha. Inverteu a linha. Custo baixo no início e commodities altas, depois alinhou e inverteu. Você começou a comprar mais caro os seus insumos e o valor da commodity foi lá embaixo a hora que você colheu e você não tinha produtividade a mais suficiente para poder cobrir esse rombo. Exato. E não foi falar que foi um movimento de queda de uma hora para outra. O movimento de queda começou a cair e aí tinha muito produtor que, sim, eu não vou vender, tá caindo, mas aí o produtor entra naquela de grupo de WhatsApp. Ele acha que tem alguém manipulando o mercado por trás. E aí começa a ser... Eu participo de alguns grupos de WhatsApp aqui que tem um monte de produtor. Gente, dá dó. Assim, o cara começa a fazer a estratégia dele baseada naquilo, de estratégia comercial dele, de grãos, baseado naquilo que está sendo discutido num grupo do WhatsApp. Aí um monte de gente começa a fazer vídeo, e é o problema que você falou da informação em tempo real hoje. Surgem milhares de especialistas. O cara que era especialista em política, agora ele é especialista em mercado de soja. E existem muitos especialistas bons que pregam conteúdos bons. E existem os que estão surfando na onda aí e tal. E aí, enfim, aí o que aconteceu? Ele não travou a produção dele, esperando que o custo ia reagir, achando que tinha alguém manipulando, e tinha vídeos de pessoas falando que estava manipulando. Então o produtor, de forma geral, ele é muito mal informado, né? Então aconteceu isso, o produtor não travou, o preço que estava 180 caiu para 160, ele ficou esperando dar 200, o preço veio para 120. E aí aconteceu esse problema. Essa foi a primeira pancada. A segunda pancada, na safra passada, safra 23-24, nós tivemos um problema no Brasil climático gigantesco. Nós tivemos uma falta de chuva sem precedentes. Então, além da queda do preço, você teve a queda de produtividade. Certo? Safra ruim. O que aconteceu? O pessoal não deu conta de pagar as contas. Aí veio a safra 25, a safra 24-25, que é a que nós estamos finalizando agora, em julho. Agora a gente está finalizando a safra 24-25. A colheita, né? De uma forma geral, a colheita da safra, safrinha. E foi um boom de produtividade. O que aconteceu? Choveu bem, não teve temperatura elevadíssima, choveu super bem, choveu na hora certa, choveu espaçado. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. O que aconteceu? Todo mundo colheu super bem. E o que aconteceu? O preço, teoricamente, se você colhe super bem, o preço deveria, mais produto no mercado, o preço deveria cair. E não aconteceu, o preço se manteve, né? Se manteve. E aí teve gente que não vendeu a produção, esperando que a produção vai subir, porque o Trump vai brigar com o Xi Jinping, e aí a China vai deixar de comprar lá para comprar aqui. Mas assim, fica traçando a estratégia comercial baseado só naquilo que está fora do alcance dele. Que é o quê? Você controla o preço da soja? Não. Você controla o quanto de soja? Você, produtor rural, você controla o quanto de soja a China vai comprar dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil? Você não controla isso. Então o que acontece? O pessoal fica muito focado, gastando energia em grupo de WhatsApp. Tem gente que paga até consultoria para comercialização. E não está errado, eu acho que tem que pagar. Mas fica focado muito no que está fora do controle dele e não olha para dentro da fazenda dele. E aí quando eu falo olhar para dentro da fazenda, é ter um controle na vírgula, tá? De custo, é ter uma política de comercialização e respeitar essa política independente do momento, saber que vender a produção dele de forma espaçada, nas épocas certas, ter uma política e seguir aquilo, não é ficar esperando o mercado subir. Eu costumo brincar com os meus clientes e falo assim, não queira ser o cara que mais ganha dinheiro na safra, queira ser o cara que ganha sempre. Em todas as safras. Em todas as safras. É muito melhor, ué. Muito melhor, porque numa você ganha, outra você perde. Isso é volatilidade. Volatilidade é risco para o negócio. Mas isso é mercado. Vamos trazer isso para mercado. Se você é uma pessoa que vende carros novos, e é uma área que eu gosto e falo sobre, tem época que você vai vender muito, tem época que você vai vender pouco, tem época que você vai vender... Agora, por exemplo, na época da pandemia, o carro subiu 90%. Então, quem comprou muito carro no baixo, que é o que aconteceu lá em 19 com
com o agro, vendeu o carro na alta. E foi o melhor dos mundos. Só que a hora que ele foi comprar, o carro estava mais caro do que o que ele vendeu. Exato. A reposição então, dele foi cara. Se ele não conseguir manter a média e tentar ganhar em todas as negociações um pouquinho, eu acho que ganha um pouco numa, perde um pouco numa, mas na média você tá bom. Tem que fazer média. Define o que você quer. É o que você fala aí e é verdade. Gestão. Se você vai para o empírico ou se baseando em mercado externo, no achismo, aquilo que vai acontecer no futuro, que ninguém sabe, o que tem na cabeça desse povo? De um dia para o outro eles começam uma guerra. Aí exato. A Ucrânia era uma grande produtora de soja, né? Grande produtora. E aí hoje, o que aconteceu? Os campos estão todos minados, vamos colocar assim. Mas, Ronaldo, com relação ao dinheiro que o governo solta para a safra, como é que chama isso? O Plano Safra. Plano Safra. Como é que foi o ano passado e o ano atrasado? Porque o que a gente ouve, e eu ouço também, é que houve um atraso na entrega e que o juro não estava tão bom. E que houve uma exigência muito grande, principalmente dos bancos ligados ao governo, são os bancos estatais, de seguros excessivos, de muita venda casada que ninguém consegue ficar livre disso, infelizmente é uma verdade. Eu até gostaria de chamar com outro nome isso, porque para mim é um absurdo. Que bom que você tocou nesse assunto. Daqui a pouco você pega 3 milhões, 2 milhões, você deixa lá 300, 400 mil, porque você é obrigado a deixar, senão você não sai com dinheiro. Um dinheiro que foi determinado para aquilo, né? É assim, aí juntando tudo isso que a gente falou aqui de problema que teve, nós entramos num cenário aí na virada do governo, e foi logo depois da pandemia, nós entramos num cenário de ascensão elevadíssima dos juros. Por quê? Por que o juro sobe hoje? É uma ferramenta que o Banco Central tem para conter a inflação, certo? Então, se tem inflação, o dinheiro vale menos, é menos comida na mesa do povo, é menos consumo, as empresas crescem menos. Enfim, é uma discussão técnica que, se tem inflação, o país perde, o dinheiro do povo perde o valor e aí, consequentemente, cai o poder de compra. Mas aí, o que leva a isso? Leva a uma crescente elevação, e nós estamos hoje a 15%, né, da taxa básica de juros. E isso que acontece? Isso nominal, né? Isso nominal. Então, o que acontece? Aquele produtor que não tem gestão, que não faz, que fica olhando só para fatores externos, ou só fica olhando ali o que ele pagou e o que ele recebeu, ele não tem a gestão da dívida dele, ele não tem planejamento de investimento, ele não sabe quanto que o negócio dele dá de lucro, até onde que ele pode dar um passo, se é viável ele comprar mais uma fazenda, enfim. É muito fácil você se alavancar hoje no agronegócio, você se endividar no agronegócio. Por quê? Porque você tem a terra ali, que tem um valor agregado alto, então você consegue disponibilizar aquela terra em garantia, certo? Então é muito fácil um produtor hoje pegar financiamento. E o que aconteceu nesses últimos anos para cá? E tem garantia até da própria safra, né? Tem a garantia da própria safra, tem garantia de maquinário, tem garantia da própria terra, enfim, existem N mecanismos dele garantir aquele empréstimo. Então, para a instituição financeira, é muito confortável. Eu consigo emprestar um dinheiro ali, disponibilizar um dinheiro, cobrar um juro, teoricamente, que deveria ser um juro justo, e conseguir pegar para trás, certo? Então, a gente tem esse cenário de juro crescente, né? E tem um cenário de escassez de crédito. O que aconteceu? Com a crise, a quantidade de gente que, vamos falar assim, que pedalava e, por exemplo, pegava um financiamento aqui para pagar o financiamento que estava vencendo e ia jogando aquilo para frente, a quantidade de gente que está nessa roda, nessa bola de neve, imensa, é muito grande. Imensa. Produz bem, consegue ter lucro, o negócio dele dá lucro, porém, a dimensão da dívida dele é muito grande para a geração de caixa que ele tem,
certo? Então, e que ele necessita para tocar. E que ele necessita para tocar, senão ele não gira o negócio, ele não planta o ano que vem. Então, ele vem nessa bola de neve. E com esse cenário de juro caro, aquilo que já não sobrava, não está sobrando mais ainda. Ou seja, ele tem um patrimônio muito grande, que é a terra, mas aquilo ali, quando você vai ver o que aquilo ali gera de caixa, se você for ver em termos de valores, é muito pequeno em relação ao patrimônio. Então ele tem uma dívida superdimensionada, certo? E tem uma geração de caixa pequena. Então o que acontece? O que ele gera de caixa não paga as parcelas dele daquele ano. E aí ele tem duas opções. Ele vende um pedaço de terra, paga um pedaço da dívida e traz a dívida dele para dentro do patamar que ele consegue pagar por mês, ou ele pega mais um financiamento para o ano que vem e fica torcendo. Fica torcendo para quê? Fica torcendo para a soja subir, ele fica torcendo para a soja R$200 de novo, ele deixa de ser produtor e passa a ser torcedor, o que é um problema. E aí eu vejo muito isso nos grupos de WhatsApp que eu participo. Ele fica focado em fatores externos e não olha para dentro do umbigo dele. Desafio qualquer um de vocês. Se a gente pegar numa sala, colocar 100 produtores, 100, vamos ser mais direto, vamos colocar 100 pecuaristas dentro de uma sala e perguntar para eles qual que é o preço do boi na data de ontem, na bolsa, eles vão saber falar. Fechou tanto, tal. Se você perguntar para ele o que é EBITDA, quanto que é o EBITDA da fazenda dele, e falar assim, só fica quem souber na sala, não vai ficar 5. Por quê? Infelizmente, ele está muito focado em fatores que são externos e não focado naquilo que está interno. Um outro problema também é a terceirização de culpa. Então é o seguinte, mas a maioria nunca vai assumir que os problemas do negócio dele são culpa dele. O problema sempre está no governo, sempre está no Lula, sempre está nos deputados, sempre está no STF, sempre está no clima. Ele fica terceirizando a culpa do fracasso. Sendo bem sincero, eu não acredito nisso. Porque é o seguinte, nós temos uma safra ruim, temos. Por que tem produtor que cresce e tem produtor que quebra? Porque um vai lá e compra a fazenda do outro. Qual que é a diferença dos dois? Assim, gestão. E se ele comprou a fazenda do outro, é porque ele acredita que a fazenda do outro também vai produzir. Por que o outro não produziu? Por que o outro não produziu? Ele até produz, Valeriano. Ele é bom produtor. Mas ele é ruim de gestão. Eu tenho uma história interessante que o pessoal fala assim, olha, qual é a primeira coisa que o produtor faz quando ele colhe? Além de comprar a caminhonete. A gente compra a caminhonete é clássico. A caminhonete é clássico. Todo mundo dá esse exemplo. E vem caminhonete, vem viagens, vem apartamento, vem avião. Hoje avião é um produto corriqueiro dentro de uma fazenda. É ferramenta, né? Se você dependendo da localidade, é uma ferramenta de trabalho e tanto, mas você tem que ter escala para você poder bancar aquilo. Olha, o dinheiro que o produtor está gastando, às vezes, não é o dele. Ele está financiando a fazenda, mas desviando aquele... Por isso que é importante a gestão. Esse é um problema. Eu costumo falar o seguinte, e tem muito consultor e gente que fala que fazer gestão é você anotar aquilo que você gastou e aquilo que você recebeu. É o que nós estamos falando do caderninho. Não é o caderninho de entrada e saída. Isso não é gestão. Eu falo que quando você faz isso e acha que isso é gestão, é a mesma coisa você pegar um carro, sair aqui da BR-153 e ir para Goiânia ali e dirigir o tempo todo olhando só no retrovisor. Porque aquilo já passou. Você só registrou o que foi pago e recebido. Quantas variáveis tem mais na fazenda que você precisa controlar, que você precisa escriturar, além do pagamento e recebimento? Então, a gente prega muito isso, e na nossa metodologia a gente traz isso que, olha, regime de caixa, ele não serve para quase nada, assim, é besteira. Se você acha que fazer gestão é você anotar o que você recebeu e pagou num caderno, que seja num sistema, tá errado. Primeira curva ali, você vai ter problema. Você vai ter problema. Por quê? Porque você está olhando para o retrovisor. Você tem que olhar para frente. É importante o retrovisor?
mas não é o mais importante. Você tem que olhar para frente. Eu não acho que a pessoa pode esquecer a entrada e saída. Isso aí tanto não pode esquecer que ela está em qualquer sistema que você colocar lá, porque é básico isso. Básico. Agora, eu já te cutuquei 2 vezes sobre a falta de crédito. E você dá uma escapada. Eu quero saber a sua opinião, porque você é um muito bom vendedor, mas ele, eu vou tocar, então vamos direto a esse ponto. Seguinte, foi anunciado aí na verdade o plano safra desse ano ainda não foi anunciado, pelo menos até a nossa. Falar dos passados. A nossa aqui, vamos falar dos passados. Então, o governo vai na frente do monte de microfone e anuncia um plano safra recorde. Não sei por que os produtores tanto não gostam do governo. Tá aqui o plano safra recorde, beleza. Só que é o seguinte, anunciar, até papagaio anuncia. Na hora que você vai colocar isso em prática, é que é a questão. Então, assim, é anunciado um valor, mas disponibilizado para as instituições financeiras outro valor. Então, assim, anunciar lá na televisão foi anunciado. Tantos bilhões para a safra, para isso, para aqui. Mas vamos ver de fato quanto de dinheiro desse chegou no produtor rural? Vamos falar disso? E quantos produtores conseguiram captar? Exatamente. Quantos produtores conseguiram captar esse dinheiro? Esse juro subsidiado que fala, e tanto aí, nossa, tem juro subsidiado de 14 ao ano. Tem que rir, né? Tem que rir, né? Subsidiado de 14 ao ano, né? Enfim, mas é a realidade que a gente vive. Então, na hora que as instituições financeiras vão lá pleitear esse dinheiro para disponibilizar, funciona assim. O governo pega o dinheiro, deixa disponibilizado. É basicamente isso, tá? Uma instituição financeira, Banco do Brasil, Banco Santander, vai lá, pega esse governo, se responsabiliza pelo pagamento dele para o governo e pega esse dinheiro e empresta para um produtor rural. Então, funciona basicamente isso. Então, se a taxa ali é 14, o banco vai pegar 14 e vai... Estou dando um exemplo, tá? O banco vai pegar 14 e vai emprestar 17. Essa diferença ali chama spread. É o que o banco ganha no negócio. Enfim. Vamos falar do seguro, dos consórcios. Vamos chegar dos consórcios. Esse é o spread da taxa. Isso é o que você falou, é o que foi anunciado. É o que foi anunciado. Aí, na hora que o banco vai lá no governo pegar, esse dinheiro tem o dinheiro aqui, mas já não pode disponibilizar para vocês agora. Então é o seguinte, é anunciado um valor e disponibilizado um valor bem menor. Só que ninguém conta isso. O único que sabe dessa aqui é o produtor, que vai lá na agência dele, vai lá no banco, fala, olha, eu preciso do dinheiro tal. Aí o banco fala para ele, agora não tem, esse recurso não veio. E aí ele entra numa fila, mas os fornecedores dele estão lá, precisando receber e tudo mais. Então isso também é um problema e gerou a crédito. Além disso, Valeriano, nós temos o problema que a gente chama da venda casada. Eu sou secretário da BD Agro. Você já ouviu falar da BD Agro? Não. Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, fundada pelo Rafael Barra, conhecido lá da BR Fazenda. Trembão é coisa boa, um abraço pro meu amigo Rafael, lá de Goiânia, da BR Fazendas, e ela foi uma associação criada pelos produtores, nasceu com aquele problema do Funderinfra que teve aqui alguns anos atrás, e essa associação ela entrou com uma ação contra o Banco do Brasil, justamente no sentido para impedir a venda casada. Porque o que acontece? Quando você vai pleitear um financiamento hoje nesses bancos de varejo, e eu não estou falando de banco grande, não estou falando de Rabobank, eu não estou falando de Itaú BBA, de ABC, eu estou falando bancos de varejo, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica. Além de você pagar o juro, existe um negócio que o banco chama reciprocidade. Quem já foi fazer até um financiamento habitacional na Caixa Econômica, eu falo porque eu fiz e comprou uma previdência privada lá, eu já fiz. Se você não tiver um produto do banco, e aqueles produtos que não são vantajosos, que é previdência privada, é um consórcio, é um seguro de vida. Se você não fizer nenhum desses produtos, você vai para o fim da fila. Então o dinheiro que já está, basicamente isso, tá? O dinheiro que já está contingenciado, ele vai sair para quem? Para quem comprou o consórcio,
para quem comprou o seguro. E aí, nessa ação, nós estamos processando, a associação está processando, é a maior ação do Brasil em termos de valor, cerca de 881 bilhões, tá? Por isso aí. E na ação, na peça que foi montada, e eu pude ver isso, não é uma coisa montada da nossa cabeça, porque uma coisa é assim, é você ir lá, pegar um financiamento, comprar um consórcio, tal, não existe teoricamente a prova da venda casada. Mas dentro da peça, nós temos e-mails de ex-gerentes dos bancos, da diretoria, pressionando para que aquilo fosse empurrado. Então existe um fundamento jurídico. Gente, ficaram mais de um ano trabalhando na criação dessa peça. Então assim, eu pude ver, existe de fato isso daí. Agora, se a justiça vai julgar e considerar, isso aí é outra história. Mas que existe e é muito triste, porque, por exemplo, você pega um financiamento lá e compra um consórcio junto, uma coisa que você não está precisando. Então você já está com dificuldade, o juro é caro, então você ainda tem que comprar um produto, uma previdência privada. Isso aí é caótico. Isso aí que faz isso aí só enriquece banqueiro. E a gente sabe, até de dor na pele, que é obrigado. Você não tem outra... Ninguém chega para você e fala, olha, você tem que ter reciprocidade, mas se você não quiser, não tem problema. Não existe isso. Não existe. E aí aquele juro que teoricamente é 13, 14, agora 15%, que antigamente era 6, 5, você tem que acrescer o valor do consórcio, você tem que acrescer o valor do seguro, porque você vai deixar isso. Ah, mas depois você pega. Cara, esquece. Esse dinheiro é para produção. Faz falta. Você está ficando louco. 200, 300 mil, 400 mil. Se você pensar que é 4, 5 mil o valor para você plantar por hectare, ou eu estou errado? É isso aí. Então é muito hectare. É muito hectare que você deixa ali num produto que você não tem necessidade de ter ele não agrega nada. Principalmente numa hora dessa. Agora, nós falamos aqui, muito obrigado, agora você tocou no assunto que eu queria. Agora eu estou feliz, agora eu vou servir água para você. Então, tá bom. Agora, nós estamos falando sobre esse problema do dinheiro, nós falamos do problema do acesso. Eu escutei uma reportagem ontem que falava que mais de 50% dos brasileiros entre 25 e 40 anos, mais de 50% ficaram inadimplentes o mês passado. Então se olha o tamanho do problema que o governo está trazendo para todo mundo e que vai estourar no agro. Por quê? Porque o agro é quem vai fornecer dinheiro para o governo. Está difícil de arrancar mais IOF, mais isso, mais aquilo, papapá, vai sobrar para o agro. Mas aí nós temos todos esses problemas, um conjunto imenso. E aí eu vou trazer para uma outra vertente o nosso papo. Nós devemos nos blindar o máximo possível para que possamos entender que a nossa empresa, a nossa fazenda, o nosso agronegócio, ele é longínquo, ele tem uma vida longa, ele não é uma coisa momentânea. E se você fizer uma gestão correta disso, você vai conseguir, talvez com 5, 6 safras, já começar a ter um nível de produção e de venda e de lucro que vai possibilitar você ter uma vida já muito, muito boa. Porém, você não vai fazer isso só com entrada e saída. Você não vai fazer isso somente com um software que te dê que te auxilie no final das contas, só ter entrada e saída dentro do computador. Deixar de ter no papelzinho. E aí a gente fala do software Conectere Mais Gestão, o nosso querido Mais G3, a nossa nova versão. E o Ronaldo vai falar para a gente disso, porque a gestão é uma das coisas mais importantes hoje, onde o lucro tende a ser menor e que você vai ter que ter isso mais na escala. E se você não tiver
em todo o processo produtivo uma condição boa, uma condição equilibrada e muito bem dosada, não vai dar certo. Ronaldo, por favor. Tá, vamos lá. Ainda falamos agora há pouco, existe produtores que colhem aí 80, 90 sacos por hectare de soja, que é uma produtividade fenomenal, mas que estão passando por dificuldade financeira de pagar seus compromissos e tudo mais. O que diferencia esse de um produtor para um produtor que cresce? A diferença está na gestão, no nível de gestão administrativa do negócio dele. Eu falo hoje que um produtor ele precisa equilibrar, Valeriano, 3 coisas dentro da fazenda dele: risco, crescimento, porque ele precisa crescer, certo? E alavancagem. Risco, crescimento e alavancagem. E é difícil ele mensurar isso daí, o quanto que ele pode se expor a determinado risco. Então eu sempre falo assim, olha, parece complicado, mas é mais simples do que todo mundo imagina. Primeira coisa, focar naquilo que está sob seu controle, que é o quê? Seus custos de produção, os seus investimentos, a sua alavancagem, enfim, o tamanho do seu ativo, né? Aquilo que você pega da fazenda para viver, porque tem muito cara que produz bem e tal, mas vive uma vida além do que aquilo que a fazenda dá conta de bancar para ele. Então, começa do seguinte forma: existem hoje vários indicadores. Eu costumo falar que gerir uma fazenda é como você pilotar um avião. Quando você está ali, quem já teve a oportunidade de ver o painel do avião, existem ali vários reloginhos que eles mostram. Falam, olha, o avião está subindo, o avião está descendo, o avião está voando na velocidade certa, ou então está indo rápido demais ou devagar demais. E a gente costuma falar que gerir uma fazenda é você olhar para esses vários reloginhos que vão te dar sinais do que a gente chama esses reloginhos de indicadores. E a gente faz o serviço de montar esses reloginhos para os produtores e ensinar eles a interpretarem esses reloginhos. Então, e, inclusive, se antecipar, exatamente, não vou dizer de todos, mas de uma grande maioria dos problemas que ele poderia ter. Dos problemas que ele poderia ter, exatamente. O avião não cai de uma vez, ele começa a dar sinal ali, ó. Apita, ele dá um alarme, ele faz de tudo. E isso é totalmente possível você conseguir montar isso na fazenda sua, se você tiver um bom sistema e se você souber gerir a sua fazenda com o alicerce da contabilidade gerencial. Que sem o alicerce da contabilidade gerencial é muito fácil de você se perder, é muito fácil de ter um número que ficou para trás ou está passando. Então a gente fala que a base é a contabilidade gerencial e a gente dentro do nosso software hoje foca muito nisso, né? Que é você avaliar a empresa sobre o aspecto do balanço, sobre o aspecto da DRE, e aí em cima desses dois, e da demonstrativo de fluxo de caixa, em cima desses 3 principais relatórios, você montar as suas análises e fazer um diagnóstico. Eu tenho muito cliente que é cliente meu pelo diagnóstico. Eu falo assim, ó, como se você estivesse levando a sua empresa, a sua fazenda, para fazer um check-up. A gente pega junto, analise, aí pela expertise de 14 anos está mexendo com isso, a gente pega, senta ali, mostra o que faz a análise, faz aqueles exames, né? A gente faz os exames dele e dá a sugestão. Fala, olha, você está muito endividado, vamos reduzir essa dívida. Não, tá bom, nós temos muito dinheiro em caixa, porque ficar com muito dinheiro em caixa é problema também. Vamos investir, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer. Você tem que crescer. Por quê? Ao longo do prazo, se você não cresce a sua fazenda, eu não estou falando só crescer em tamanho de área, não. Estou falando em crescer em tecnologia, em crescer em gestão, em crescer em produtividade. Se você não cresce, ao longo prazo, você perde margem. E aí fica mais difícil. Eu costumo brincar, há 20 anos atrás, quem tinha 1000 vacas era rico. Hoje, quem tem 1000 vacas não passa vontade, mas não passa necessidade, mas passa vontade. Exato. E aí foi legal que ontem eu tive lá na feira na Agrovem, aí nós tivemos no stand da Navesa, né? E aí eu levei meu pai que já foi produtor rural, e aí ele contou uma história lá, falou, olha, eu numa época lá, tal, comprei uma caminhonete assim, do seu avô, falou pro dono. Falei, comprei essa caminhonete do seu avô e eu falei pra ele, ó, eu tenho um caminhão de vaca pra receber e eu vou receber esse caminhão e paga a caminhonete e tal. E aí a gente brincou, falou, hoje um caminhão de vaca não compra mais a caminhonete mais simples que você tiver aqui. É muito simples, eu lembro do pessoal contar, não é a minha época, mas
quando começou Goiânia, de pouco tempo para cá, Goiânia não é tão velho assim, o fazendeiro vendia lá um pouco de coisa e comprava um apartamento para mandar o seu filho para estudar. Então nós vamos ter um apartamento, um local para a gente na capital, e isso não mexia com o fazendeiro. Hoje, se brincar, você vende metade da fazenda e não compra nada. Não compra. Ixi, tem apartamentos caríssimos hoje em Goiânia. No Goiânia não, no Brasil inteiro. Então a margem, ela vem, e é natural isso, ela vai reduzindo, porque tem mais gente produzindo, tem gente produzindo melhor. Então assim, num pedaço de terra hoje, você produz muito mais do que você produzia há 20 anos atrás. Isso é mais produto no mercado, no mesmo espaço de chão. Então, se você não acompanha esse crescimento, você não consegue sobreviver. E aí que está o grande problema hoje dos produtores. E aí você só consegue mensurar isso, você só consegue tomar a decisão se você mensurar, se você saber o tamanho do seu negócio. E o que traz isso é gestão. E gestão, para isso a gente tem o nosso sistema que a gente fornece hoje, toda a base para o pessoal utilizar o sistema. A gente é uma empresa de consultoria que tem um sistema. A gente não é uma empresa de sistema. Então, assim, a gente mostra para o produtor aonde ele precisa chegar. E o sistema é só o carro que vai levar ele daqui até lá. E como nós dissemos, de uma forma mais rápida e mais precisa, né? Exatamente. Isso aí eu tenho o maior orgulho de falar, porque foi algo que foi desenvolvido e pensado por mim, Valeriano. Então eu não sei se dá para registrar patente disso, mas só de falar eu já fico cheio de orgulho aqui e até meio emocionado, né? Quando a gente muitas vezes vai falar assim, olha, nós temos uma solução nova, um sistema novo e tal, e aí o pessoal pensa assim, nossa, mas trocar de sistema, toda aquela trabalheira e sofrimento. Então assim, tem 14 anos que eu mexo com isso, né? Então já posso falar com uma certa experiência, com uma certa como é que fala, autoridade nesse assunto. O que a gente fez? Nós pensamos que é o seguinte, trocar de sistema não precisa ser algo doloroso, não precisa ser algo traumático. E nós desenvolvemos uma metodologia de colocar um sistema para rodar dentro de uma fazenda hoje em 30 dias, sem que ninguém faça hora extra, sem que ninguém fique trabalhando final de semana e tal. Até porque se isso acontece, é desgastante para o usuário, é desgastante para o dono da fazenda. E fica caro pra caramba. Fica caro pra caramba. E aí entra naquela... Tem empresa que vive de vender hora de consultoria. Não, a gente vende o pacote fechado e se garante. Fala, olha, em 30 dias vai estar rodando. Faz o que a gente falar aqui que tem que fazer, que vai rodar. E não é nada traumático, assim, é bem... dos trabalhos que eu faço, o trabalho que eu mais gosto é implantar sistema, porque você consegue ver a evolução da empresa e a evolução dos profissionais. Agora, deixa eu te interromper, eu quero perguntar uma coisa bem prática. Lá, eu vou falar de lavoura, porque é uma coisa que eu conheço um pouquinho mais do que a pecuária. À vontade. A pecuária eu tenho paixão, acho lindo o gado lá no pasto, mas aí eu acho que eu ia engordar e deixar ele morrer lá, que eu tinha... não quero que ele vá pro matador. Não quero que ele vá pro matador. Mas vai ter churrasco amanhã. Opa. Então, o que eu queria te perguntar? Eu sei que na lavoura existem quinhões de terra que são mais produtivos do que outros. E que esses outros exigem um pouco mais de manipulação de fertilizantes e tal, papapá. Correção de solo, né? Você vai gastar mais. E que você vai quase conseguir equiparar, mas que normalmente não fica 100% tudo. Agora, hoje, o maquinário, com o software que o maquinário tem, ele já consegue te falar, olha, nesse pedaço aqui você produziu tanto. E nesse outro pedacinho aqui, você produziu menos. Por quê? Porque a máquina colheu menos. E a análise do solo também já está conseguindo ser feita. Então, ele já te dá isso. A minha pergunta para você é o seguinte: vocês conseguem captar essas informações e jogar dentro do sistema, ou isso não é relevante para a gestão? Porque eu acho que mas pode não ser. Foi bom você tocar nesse assunto.
Isso é uma... Que é muito específico, né? É muito específico. Esse cruzamento de dados, de informação. Porque é o seguinte, hoje o produtor ele tem disponível para ele uma gama enorme de dados. Sim. Mas converter esse dado em informação para que ele tome uma decisão, que é o difícil, né? E a gente acaba ajudando o produtor na esfera econômica e tudo mais. Mas nós temos parceiros que são agrônomos que fazem, no caso específico da agricultura, mas tem na pecuária também, porque nós atendemos agricultura e pecuária. Nós temos parceiros... Você tem o brinco? Eu tenho brinco. Tenho o chip, que faz a leitura. Faz a gestão controle, de cada cabeça de gado. Cada animal individualizado. Aham. E a gente oferece a opção para o cliente. Ó, ele pode... Mas isso não está no software agora. É um parceiro que pode colocar também... Está no sistema. Ah, está no sistema. Só que ele pode usar o brinco que a gente fornece, mas pode usar o brinco dele. Ah, melhor ainda. Melhor se ainda. ele já é livre, ele pode usar. Se ele já tem, nada muito impede. Bom, muito bom. O sistema só processa a informação e integra com vários hardwares e outras. Excelente. Outras então ele tem uma integração facilitada. Uma integração. E ele pode controlar individual, ou caso ele ainda ache que não está preparado, ele quer controlar em lote, a gente também dá essa opção. A gente atende todo mundo, tá? Não fica ninguém para trás aqui, não. Mas ainda te falando a questão, os agrônomos, os zootecnistas, eles pegam essas informações do nosso sistema e fazem esse cruzamento e análise e mostram para o produtor. A gente fornece os dados para ele, mas ainda assim eu acho que, apesar da inteligência artificial estar sendo desenvolvida tão rápida, né, a gente deixa esse tipo de análise para o agrônomo, para o zootécnico, até porque a gente não tem know-how para mostrar isso para o produtor. Mas o número... O dado sim, o dado sai do sistema. Porque o sistema ele capta o dado e te dá informação para você agir. Exato. Né? O sistema não vai agir por você. Ele não vai agir por você, agora, mas ele dá o dado. O grande problema é a falta de informação que eu vejo na maioria das administração, não só de agronegócio, mas em todas as empresas que a gente vê, tem um problema assim. A não ser naquelas maiores que aí já começa a ter um cuidado maior com tudo, né? Exato. Eu tenho clientes hoje que tem fazenda no Xingu, ali no Xingu do Mato Grosso e no Pará, que tem um departamento só de informação agrícola. Existem pessoas contratadas, e mais de uma, são 5 pessoas na verdade, só responsáveis por analisar, extrair e auditar as informações que são imputadas dentro do sistema. E aí, em cima disso, eles tomam as decisões. Os donos já terceirizaram decisões operacionais para os gerentes, para os diretores, para os supervisores, né? E eles pegam essas informações que vêm desses departamentos e tomam as decisões baseadas nele, de quanto plantar, de talhão que vai reformar, enfim, ele usa os dados para gerir e tomar a decisão do que precisa ser feito, tanto na parte administrativa quanto na parte técnica também, que é o dia a dia do campo lá, perfil de solo e etc. Consegue captar a informação e transformar em conhecimento para poder ajudar, né? Esse é o desafio de qualquer empresa, porque o software a gente entrega e vai funcionar bonitinho. Agora, tem muito cara que acha que vai comprar o sistema e vai resolver o problema dele. E a planta vai crescer. Não é. Ele precisa, o sistema ele é um facilitador. A decisão ainda dou graças a Deus, é do ser humano ainda que vai pegar aquilo ali e analisar. Por enquanto, né? E aí se destaca quem analisa melhor, se destaca quem consegue pegar aquela informação e transformar ela em decisão, seja na esfera técnica, seja na esfera administrativa e assim por diante. E Ronaldo, o software de vocês, ele tem pelo que você me disse, ele tem uma vantagem muito grande. Ele conversa com diversos outros softwares que existem. E isso traz a informação mais detalhada, mais precisa e até mais barata. Exato. Até assim, ó. Porque você não precisa mudar o todo. Exato. O nosso diferencial, e aí eu falo, vou fazer um pitch de venda aqui. Pode fazer, não, agora é a hora. Agora é a hora. Então chegou o momento. Agora é a hora. Então assim, o nosso diferencial... Olha, agora é a hora e você só tem mais 3 minutos. Então tem que correr. Tem que correr. Então vamos lá. Não, o seguinte, ó, o nosso diferencial é o seguinte, a gente desenvolveu esse software
em cima de uma plataforma muito inovadora de tecnologia. Ele é desenvolvido numa linguagem chamada Rails. E qual que é o diferencial hoje do nosso para os outros? Eu costumo falar o seguinte, Valeriano, se você for contratar alguém para trabalhar aqui no seu escritório, aqui no seu podcast, e você precisar de alguém que fale latim, que saiba escrever, ler e falar em latim, você vai encontrar essa pessoa? Vai ser difícil. Vai ser difícil. E se você encontrar uma pessoa rara, e uma pessoa rara custa caro. Muito. Muito caro. Então hoje a gente tem excelentes softwares no mercado, mas que foram desenvolvidos numa linguagem lá de 2001. Uma linguagem Delphi, 2001. Então o que acontece? Hoje você vai sair no mercado para procurar um programador para desenvolver coisas novas para o seu sistema. Você acha que essa garotada que está saindo da faculdade agora, que elas aprenderam Delphi? Não vai nem saber ler. Não vai nem saber ler. Se ela for atrás, ela consegue. Mas não é do interesse dela, porque é uma linguagem já ultrapassada. Então hoje, o cara na hora que vai comprar um software, ele não se atenta a isso, que é um detalhe importantíssimo. E aí junto com essa, e aí vamos falando assim dessas questões. Hoje tem softwares que você compra que não é só o software. Ele é um software complexo, você precisa comprar o software e contratar uma equipe para trabalhar para o software. Então isso também é um problema. Então não é só o custo do sistema. Então você precisa de uma equipe para gerir o software. Por quê? Porque ele é complexo, ele é cheio de dados. Não é que ele é ruim, ele é complexo. Então vamos assim, qual seria o diferencial do software que você representa ou implanta, ou connectary, né? Isso. E com os demais, nesse pedaço que você falou aí. Nesse pedaço, tá. O nosso software ele foi desenvolvido para fazenda. E a gente tem a vivência eu já morei em fazenda e eu sei da dificuldade que é. Então não adianta a gente fazer um software complexo que o usuário da fazenda não vai dar conta de usar. Então, por quê? Normalmente são pessoas que têm um nível de escolaridade não tão avançado, certo? Né? Tem ali até o ensino médio ou um curso técnico e tal, e tem uma dificuldade enorme de mão de obra na fazenda. Ninguém quer morar na fazenda mais hoje. Então, essa turma de escritório, ela fica pouco ali na fazenda. Por quê? Porque ela quer morar na cidade. Então, tem o problema de rotatividade. Então, se eu tenho um software complexo, toda vez que eu tenho essa rotatividade na equipe da fazenda, né, eu tenho um vale ali de qualidade de informação, porque a pessoa que vai chegar, ela tem que aprender, além das rotinas da fazenda, das regras da fazenda, ela precisa aprender a mexer num software que é complexo. E o nosso diferencial está nisso, está na simplicidade em conseguir o usuário usar o sistema. É muito intuitivo. Qualquer criança, minha filha de 9 anos de idade, ela dá conta de usar. Ela me ajuda em alguns clientes. Ela tem 9 anos de idade e ela dá conta de usar. Então, assim... Mas hoje... Trabalho infantil. Tô confessando o crime aqui. Você brinca, você brinca. Não, a Maria Luísa acha ótimo me ajudar. Mas é legal. É legal. E eu tô sempre incentivando. Então, isso faz o diferencial. E assim, a gente consegue ter essa simplicidade, mas sem perder qualidade de informação. Então, o nosso software entrega tudo que os softwares grandes que tem no mercado hoje, que custa caríssimo, entregam. Então com simplicidade. Com simplicidade. Então eu brinco assim com os clientes. Às vezes o cliente tá entre a gente e o outro. Eu falo assim: olha, eu tenho uma viagem para você fazer daqui pro Xingu. Eu vou te dar 2 Toyotas. Isso aí. Uma Bandeirante, daquela azul, lata azul. E uma Toyota. Verde. Ou verde, tinha verde também. Carroceria de pau. E uma Hilux. Você pode pegar e você pode escolher ir. As duas você vai chegar lá da mesma forma. Só que com a Hilux você vai sofrer menos. Certo? Sem dúvida. O nosso software é a Hilux. Entendeu?
Não que o outro seja ruim, a Toyota Bandeirante é ótima. Tá? Como é que funciona a atualização do software? Porque todo software tem que ser atualizado. Nós acabamos de falar da linguagem Delphi, né? Da linguagem Delphi, exato. E como é que funciona essa? Ela é automática? A pessoa paga a atualização e ela vem? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Hoje a gente trabalha no sistema SaaS, que chama Software as a Service. O que é isso? Ele paga uma mensalidade. Quando ele compra o sistema, ele paga um valor pela implantação, que é o nosso serviço de treinar os usuários, configurar, ver as regras de negócio, deixar o sistema com a cara da fazenda do cliente. E depois ele vai pagar uma mensalidade, que é de acordo com o tamanho dele, certo? E aí ele tem um login e senha, ele acessa via browser, via Google Chrome, Firefox. Ele acessa com o usuário a senha, certo? E só ele tem acesso, só os usuários dele conseguem acessar a base dele. Então, toda vez que precisa atualizar, a gente atualiza. Isso é um facilitador também, que baixa o nosso custo. A gente atualiza a base geral e aí atualiza para todos os clientes. Ronaldo, quanto tempo demora essa atualização? Normalmente ela é feita à noite e quando ela demora mais, ela gasta 5 minutos. Interessante. E o nosso servidor, ele é um servidor que fica hospedado na Califórnia. Então, agora você me deu detalhes aí. Então, quando a pessoa adquire o sistema, ele adquire a implantação, o direito de uso. Ele adquire e a implantação. A implantação que aí é o ele serviço. paga aquela mensalidade conforme o tamanho, porque aí é conforme a necessidade dele de acessos e de informações. Menor ele tem menos informações, maior ele vai ter muito mais informações, mais usuários. O usuário é o seguinte, do nosso diferencial é o seguinte, ele comprou o software, ele tem a solução completa, a gente não vende módulos. Ele tem a solução completa e está disponível ali para ele usar. Fica a critério dele querer usar ou não. De repente ele começa usando, lá na frente ele quer usar um outro módulo. Mas os acessos para as informações, elas são classificadas por usuários. Você limita níveis de acesso por usuários. Um outro facilitador que a gente não tem limite de usuários. Por exemplo, tem sistema que vende e fala, olha, você pode usar até 3 usuários ao mesmo tempo. E aí se o quarto quiser usar, ele tem que esperar um sair. O nosso não. Você comprou, você pode colocar quantos usuários, você vai pagar a mesma quantidade por mês e tal. Por que varia de acordo com o tamanho? Porque a gente tem um custo para armazenar e para processar esses dados que o nosso servidor é alugado. Então, o cliente ele não gasta com o servidor com a gente, ele vai pagar só a gente. Isso aí eu ia perguntar agora. Porque o normal é você ter o software e aí você tem o seu servidor, o que é um negócio assim, hoje eu não sei como é que funciona mais, ou você aluga o do próprio software e ele guarda isso lá nas nuvens e você vai ter acesso remoto, até porque é melhor, porque você pode ter acesso a qualquer lugar no mundo. Isso. Então o de vocês funciona assim? Funciona dessa forma, só que assim, o cliente ele não precisa pagar nada mais por isso, já está incluso no valor que ele vai utilizar o sistema. E assim, quando você tem esse sistema, você tem esse servidor nas nuvens ou servidor interno, você tem um outro tipo de preocupação, que tem que preocupar com backup, você precisa pagar alguém para estar dando manutenção nesse servidor e tudo mais, sem falar que de vez em quando acontece aquele negócio, quem nunca ouviu falar de sequestro de servidor, o cara entra lá e muda a senha e fala assim, se você não me pagar tantos Bitcoin, eu não te devolvo a senha. Um russo lá da Rússia lá sequestra teu servidor aqui em Anápolis. E tem empresa que eu já atendi que aconteceu isso. Né? Tem muito. Né? Tem muito. É porque isso não vai para... Exato, e é uma preocupação a menos que o produtor tem que ter, porque você pensa assim, um cara da vivência da fazenda, ele, além de ter que comprar um sistema, implantar esse sistema, ele tem que se preocupar com servidor, com segurança de dados, com backup, ter um terceiro contratado só para dar manutenção nesse servidor. Olha, eu falo que a LGPD ela veio em boa hora e ela ajuda muito nesse sentido, porque é uma lei de proteção de dados que os seus dados, quando alguém te aluga uma coisa assim, ou vende um software e tal, a não ser que você autorize, eles não vão para lugar nenhum. Não vão. Não podem ir. Não existe aquela...
troca de informações, né? E assim, você já chegou a ler a lei? Um pouco. Um pouco. É porque quando você pega ali e vê assim, as obrigações que você tem, você vai falar pra gente, vocês são loucos de mexer com isso. Eu não faria isso nunca, com a responsabilidade que tem. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande com a segurança de dados dos clientes. Hoje, funciona da seguinte forma. Nós temos um servidor na Califórnia e um servidor espelhado em Tóquio. Nossa, mas que coisa, pra que tudo isso? Segurança. Segurança. O seguinte, aconteceu qualquer problema, um terremoto na Califórnia, em 6 minutos o servidor de Tóquio entra. Então isso é feito de forma, você não vai nem perceber. Você fala, caiu minha internet. É remoto. Entrou o servidor, teus dados estão lá numa segurança super criptografada, é coisa assim de coisa da NASA mesmo, assim. Por quê? Porque a responsabilidade que a gente tem com os dados do cliente é muito grande. Então a gente não pode se, como é que fala assim, se ficar vulnerável nesse aspecto, porque legalmente Você não pode arriscar, essa é a verdade. E a gente não tem esse negócio de vender dados de clientes, isso aí não acontece, não pode, entendeu? É crime. Bem, Anápolis em Destaque teve um papo super agradável e, acima de tudo, super instrutivo. Acho que esse é o tipo de papo que compensa ser divulgado com o Ronaldo Junqueira. E o Ronaldo Junqueira é o dono da Fazenda Blindada, que é uma empresa que presta gestão para o agronegócio, independente que seja plantação ou a criação. E anota aí, ronaldo@fazendablindada.com. Tá aqui, Fazenda Blindada. ronaldo@fazendablindada.com. E o telefone dele é o 629 9936 6755. 629 9936 6755. Ronaldo, a Anápolis em Destaque agradece muito sua presença, você ter vindo de Goiânia para falar conosco aqui, e eu tenho convicção que foi um bate-papo esclarecedor. Pelo menos para mim, eu fiquei muito feliz com o que nós tratamos hoje aqui, a facilidade com que você fala, e aí você realmente mostrou que você é bem descomplicado, eu espero que o software seja o mesmo. Esse está no nosso DNA, ser simples, né? Obrigado pelo espaço aqui do Anápolis em Destaque, obrigado, Valeriano, você pela essa recepção, pelo cafezinho que a gente tomou aqui quando eu cheguei, que estava uma delícia, você está de parabéns. E a gente está aqui, está à disposição, se alguém quiser tirar dúvida, trocar ideia, outros profissionais também da área, né? A gente é muito focado no legado que a gente deixa, né? Não é só business, a gente é muito focado em fazer o agro, a gente tem o propósito de fazer o agro evoluir nessa parte de gestão. Nós temos muito a fazer junto com os produtores, e no que a gente, se você que está aí assistindo conhecer alguém ou quiser bater um papo, o Valeriano já passou meu contato, vocês fiquem à vontade, será um prazer conversar com cada um de vocês aí, tá bom? Esse foi o Anápolis em Destaque no Agro, acho que eu posso dizer assim. Eu sou o Valeriano Sayum, informação com credibilidade.